a mais uma talk sobre falar sobre experiência omnicanal, falar sobre rentabilidade no e-commerce. O meu nome é Pedro Janela, sou pai de 2 crianças, marido da Rita, sou CEO do iGroup, já vou explicar do que isso é, sou professor, convidado na área de digital, de tecnologia, de inovação, na Nova, no ISCTE, na Lisbon Digital School e no ISEG. Sou mentor de startups, sou, digamos, palestrante de vez em quando e sou também vice-presidente da Make-A-Wish em Portugal e sou o diretor europeu de crescimento da Entrepreneurs Organization, uma organização mundial que congrega 15 mil donos de empresas que faturam mais de 1 milhão de euros. É um prazer e uma honra enorme estar aqui convosco para falar sobre a rentabilidade e essa estratégia omnicanal e como é que nós obtemos rentabilidade nos canais de e-commerce. Tenho 20 minutos convosco, mas antes de passar, digamos assim, à mensagem que vos queria transmitir, vou-me apresentar um bocadinho mais em profundidade. O que é que eu faço na prática? Bem, na prática, eu criei uma empresa há cerca de 20 anos atrás, quando o digital começou de facto a aparecer, chamada Vai. Começámos com 300 mil euros de faturação e 5 pessoas e depois, 20 anos depois, somos uma empresa com 340 pessoas, cerca de 22, ou por acaso é mais, 25 milhões de euros de faturação e que opera em 3 grandes áreas. Tudo que tem a ver com tecnologia e design, tudo que tem a ver com customer experience, tudo que tem a ver com usabilidade, tudo que tem a ver com a criação do conteúdo para ativarmos, digamos assim, os canais digitais e tudo que tem a ver com uma parte muito importante que é toda a componente de data e mídia relativa a entender todos os funis de conversão, naturalmente muito importantes no que é uma experiência omnicanal na parte de e-commerce. Eu sei que estou a falar muito depressa, eu sei que vocês, uau, o que é que está aqui a passar com a energia toda? Não se preocupem, é só para eu passar a parte menos importante do ponto de vista da apresentação, que é quando falo daquilo que eu faço. Aquilo que mais relevante que fiz nos últimos anos foi, imaginem vocês, há um ano atrás, diziam, eu vou fazer um escritório espetacular em Portugal, como não existe nenhum, porque temos escritórios em Boston, no Eiras e no Porto. E no escritório do Eiras tentei fazer a coisa mais avançada que havia, porque achamos que de facto Portugal conduz a componente de experiência, de empatia que nós temos que ter para conseguirmos ter, de facto, uma experiência que é igual do ponto de vista de marca e da experiência de e-commerce e de retalho real ao longo de todas as plataformas e tentámos criar um escritório empático, um escritório que é uma casa de praia. Esse escritório ficou pronto há cerca de 1 ano atrás, mas obviamente não tinha lá ninguém e eu, como tenho tanto orgulho nele, estou sempre a mostrar, digamos, o escritório que tem 110 metros de comprimento. Todos os que estão a ver esta palestra podem por lá passar, portanto temos garrafas de vinho para aqueles que entram sem estarem bêbados poderem ficar bêbados e aqueles que saem que não estão bêbados podem o fazer. Estou a brincar convosco, mas são muito bem-vindos para uma talk, para uma palestra nos nossos maravilhosos escritórios em frente à praia de Santa Mar do Eiras, onde temos todas as condições para fazer experiências omnicanal para os nossos clientes. Mas vamos àquilo que vos de alguma forma aqui a transmitir. Pediram para falar sobre como é que aumentamos a rentabilidade, como é que da nossa plataforma de e-commerce e como é que nós aplicamos a omnicanalidade em toda esta estratégia, digamos assim, de e-commerce. O que eu sinto na prática é que, à medida que as plataformas digitais vão tomando conta, digamos assim, de alguma parte deste negócio, as marcas que estão a tentar penetrar de alguma forma com comércio direto ao consumidor e que estão a tentar imaginar ou reimaginar a sua experiência ao longo de todos os pontos de toque, têm que entender que existem 3 ou 4 forças muito grandes naquilo que é a experiência multicanal. A primeira é que as marcas não podem entender a compra de um produto como um produto. Têm que criar uma previsibilidade de rendimentos na sua experiência de e-commerce e na sua experiência, de alguma forma, digamos assim, de venda através de canais digitais. Ou seja, têm que entender que o PEC recorrente, o bundle recorrente, é uma das forças mais transformadoras na criação de valor e de rentabilidade. E o que me pediram, que a EDC me pediu para trabalhar convosco, era de facto como é que nós aumentamos a rentabilidade. Não há outra maneira se não nos casarmos com os consumidores. E há que ver que marcas aqui em Portugal como a Mel e como a Apple e como muitas marcas a nível global fizeram este entendimento que eu não posso vender só um produto de vez em quando. Eu tenho que ter uma estratégia omnicanal, mas tenho que ter uma estratégia que me permita vender um bundle de produtos com um preço naturalmente reduzido, mas que crie um valor imenso aos nossos clientes e que garanta a rentabilidade e que garanta uma coisa fundamental, que é que o cliente se vai casar connosco. Portanto, uma experiência omnicanal nos dias de hoje é muito mais do que entender se eu no retalho físico e no seu retalho digital tenho, de alguma forma, as coisas estão interligadas e há tecnologia lá por trás. Claro que há tecnologia lá por trás, mas mais importante do que tecnologia, mais importante do que um pensamento do que é que eu vou vender aqui ou ali, mais importante é ter uma estratégia geradora de valor. E a estratégia geradora de valor é entender que o ser humano, as pessoas, não têm noção do tempo. O que quer dizer que muitas vezes elas vão efetivamente comprar ou ter uma renda no seu home place, onde quer que seja, por 100 euros por mês e fazem as contas, eu vou lá 3 vezes por semana, 5 euros por ida é uma coisa barata. Mas o que é que nós sabemos é que rapidamente estas pessoas só vão 1 vez por semana, já são 15 euros por ida e como vocês sabem, grande parte das pessoas que vai a um ginásio nunca lá vai. O que quer dizer que aquilo custa de facto 60 euros por nada, é infinito, o infinito dos euros que eu vou por ida porque eu nunca lá vou. Ou seja, o ser humano não tem uma perspectiva de tempo do dinheiro que vai gastar anualmente ou mensalmente ou em 10 anos assim tão precisa. Porque vê só o presente, não vê o futuro e esquece do passado. E esta componente do ser humano, enquanto animal, que olha muito para o presente e não consegue prever o futuro, é crítica na criação de valor, nessa estratégia omnicanal, nas nossas componentes de e-commerce e como é que nós criamos mais rentabilidade.
Quero-vos dizer que nós, a primeira coisa e mais importante que temos que fazer, tal como o Homes Place faz para nós termos todos mais fit, é criar e tentar entender onde é que está o instinto do ser humano animal e, no caso dos ginásios, é claro, aumentar em forma física, conhecermos outras pessoas, prolongarmos a nossa vida, mas aquilo que nós temos que fazer é qual é que é a nossa estratégia de valor para casarmos com o cliente. E claramente a Mel, ou a nós, ou a Vodafone, o que fizeram foi casar com o cliente e daí terem feito um bundle de produtos. Esse bundle de produtos quer dizer, e atenção, quando nós casamos com alguém, tipicamente ficamos com 4 vezes mais recursos económicos, não nos divorciarmos, entretanto, se vivermos apenas uma pessoa sozinha. Uma pessoa sozinha tem 4 vezes menos de capacidade económica do que uma pessoa que está casada com outra, porque partilham as despesas, porque têm objetivos comuns e por aí adiante, e por aí adiante, e por aí adiante. Portanto, a questão mais criadora de valor, de rentabilidade que as marcas têm que ter é tentarem-se casar com o consumidor, mas isto é muito difícil de fazer. Na prática, vejam bem o que é que acontece entre quem tem empresas que se focaram completamente em ter um bundle recorrente, um pack recorrente ou um modelo de subscrição e empresas completamente tradicionais. Tipicamente, quando nós compramos uma empresa tradicional ou transacional, nós multiplicamos por múltiplos de EBITDA, 6 vezes, 7 vezes, 10 vezes. Bem, como o mercado está muito bom, talvez seja mau. Mas do outro lado, quando nós temos empresas que conseguem ter uma previsão total do que é o modelo que eles vão ter e qual é que é os valores que vão faturar todos os meses, nós passamos não a ter múltiplos de EBITDA, mas a ter múltiplos de revenue. A empresa vale 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes, 10 vezes o múltiplo de revenue. Empresas software, que nós chamamos de software as a service, que todas tentam vender uma subscrição mensal e muitas delas, como já vamos dar aqui o exemplo, não vendem só um produto, vendem um conjunto de produtos, deixam de valer 6 vezes EBITDA para valerem 6, 10, 11, 20 vezes o revenue. Porque nós temos uma previsão quase perfeita do que é que nós vamos valer, digamos assim, no futuro. Há de entender também que, à medida que os mercados vão efetivamente avançando do ponto de vista de maturidade, a consolidação de fornecedores é muito importante. E essa consolidação de fornecedores, deixamos de estar a competir, digamos, em mercados que estão, digamos, a começar, e o e-commerce, de facto, está a transitar para esta standardização e para a consolidação de fornecedores. Temos que passar de vender um produto ou um serviço para começar a vender o que nós chamamos uma solução. Temos que de facto, criar um bundle de artigos, de produtos que nós temos para vender, garantido uma subscrição mensal. Mas vocês dizem assim, ó Pedro, tudo bem, mas eu tenho um supermercado, eu tenho um retalho, eu tenho aquilo, eu tenho coisa, como é que eu faço? De facto, um bundle recorrente, se eu vendo uma coisa de vez em quando. Há que dar a volta aos modelos de negócio. O modelo de negócio, o e-commerce, para aumentar a rentabilidade, é muito mais importante do que nós percebemos que tecnologia vamos colocar. Também é tecnologia, mas a tecnologia não serve para nada. Há que perceber estratégia de negócio e onde é que nós conseguimos rentabilizar o máximo possível, digamos assim, a nossa empresa e as nossas marcas. Vejam bem o que acontece com a Microsoft e com o Google. Eles foram de vender um produto, que não era mais do que o Word, para começar a integrar cada vez mais produtos, para hoje venderem todos os meses, por 9,90, uma solução que tem o Excel, o Word, o PowerPoint, o e-mail, o Teams e tudo. E, portanto, quando nós olhamos para empresas que têm um bundle muito grande, recorrente de produtos, em cima de um valor muito aliciante de 9,90 por mês, mas que para o ser humano se multiplica por 12 e depois por 10 anos, e isto multiplica-se por todos os clientes que estas empresas acabam por ter, é, digamos, o santo grau, digamos assim, da rentabilidade por canais digitais e de e-commerce. Não é tanto a omnicanalidade, é mais tentar entender que se eu conseguir casar-me com o cliente desta forma, eu não vou a outro sítio. Eu não vou, digamos, fora do casamento que tenho com a marca, porque eu tenho alguma coisa a ganhar em manter esta relação. E por isso é que as empresas de telecomunicações já fizeram esta transição há muito tempo. E essa transição é a geradora de maior valor possível para quem tenta dominar os canais digitais. Mas vamos avançar mais um bocadinho e entender um monstro que decisão eles tomaram. O Amazon Prime não é mais do que um bundle recorrente. A decisão de fazer um bundle recorrente há 15 anos atrás, de eu dar a entrega das coisas em casa gratuitamente, mas também dar conteúdos que na prática por um valor muito baixo, 3,5€, obviamente não foi apenas isto, até porque a Amazon é na prática uma plataforma, foi uma das ações mais geradoras de valor que alguma vez foi vista do ponto de vista de criação de valor numa empresa. A Apple fez a mesma coisa com o Apple TV ao fazer o Apple One, em que juntou uma série de serviços debaixo de um preço que não é assim um desconto muito grande, mas o que nós estamos a fazer é criar uma solução e casarmos com o cliente e dificultar muito, digamos assim, que o nosso cliente se divorcie de nós, porque não tem apenas um produto. Na prática, e quando nós vamos para o retalho, dou-vos o caso da Restoration Hardware. A Restoration Hardware é uma loja de comércio e de retalho de artigos mobiliários com design, com bom cuidado, e que tomaram uma decisão muito difícil há uns anos atrás. A decisão que eles tomaram, na prática, foi de criar um programa de fidelização. E esse programa de fidelização custa $100 por ano.
$100 por ano dão descontos, dão artigos em primeira mão, dão decoradores, dão ajuda personalizada, dão um bundle de produtos. O que é que acontece se tu pagares $100 por ano para ter acesso a um enorme valor, muito mais do que $100 por ano, e tu tiveres esta particularidade de seres quase um membro VIP desta Restoration Hardware? Quando tu quiseres comprar alguma coisa para a tua casa, onde vais? Vais ao sítio com quem tu te casaste e até pagas este membership para tu poderes de alguma forma ter o desconto. E os descontos são, de facto, muito grandes. 20% de desconto em tudo. E você, mas isso economicamente não faz nenhum sentido. Faz todo o sentido. Faz todo o sentido no sentido em que eu passo a ter uma empresa que na prática é multiplicada por múltiplos revenue, porque os clientes estão lá continuamente a comprar e não se vão embora, para uma empresa que é apenas um múltiplo de transação. E vejam bem o que aconteceu com a valorização acionista desta Restoration Hardware. Quando o programa foi lançado, o mercado não percebeu muito bem o que estava a acontecer, porque achavam que iam perder imenso dinheiro, porque estavam a investir fortemente no que era esta componente dos descontos, iam perder dinheiro efetivo, mas depois, a partir daí, hoje em dia a empresa vale 62 vezes o seu lucro. O P-ratio é 62 vezes, porque mudou de uma empresa de transação para uma empresa de subscrição, porque a sua base de dados de membership, de fidelização, cresceu enormemente. Portanto, do ponto de vista de criação de valor, através de uma perspectiva omnicanal, a coisa mais importante que há a fazer é claramente criar um programa de fidelização, dar um enorme bundle de produtos associados a uma perspectiva de casamento, digamos assim, multicanal e omnicanal com todas as marcas, e entender que a pessoa que está no digital não é diferente da pessoa que vai à loja. Ela tem que ter a mesma experiência, tem que ter a mesma capacidade, de alguma forma, de ser servida com o mesmo tipo de serviço, com o mesmo tipo de descontos, com o mesmo bundle de produtos. Porque esse bundle de produtos é a atividade mais criadora de valor do ponto de vista de prever o revenue permanentemente para a empresa que nós estamos a gerir. Ou seja, para nós podermos fazer um pack corrente tem que haver uma oferta extraordinária que efetivamente vai perder valor, ou pelo menos parece que perde valor. Tem que haver um investimento forte em criar essa base de dados, essa first party data, para nós podermos de alguma forma, através de tecnologia, contactar os nossos clientes regularmente. Mas sem uma liderança forte, que pense numa estratégia geradora de valor em primeiro lugar e depois numa experiência que tem que necessariamente ser baseada em tecnologia e numa experiência quase igual entre o que é uma oferta de loja, que hoje é cada vez mais, digamos, uma montra e uma experiência de aquisição permanente através do casamento que nós temos com a marca, nós não vamos conseguir efetivamente criar essa tal rentabilidade no e-commerce. O e-commerce é o canal fundamental para fazer a transação, sobretudo se nós conseguirmos casar os nossos consumidores. Recordem-se também, e muito importante, que tudo o que nós fazemos segue a regra dos 3. Quando eu tenho 3 produtos de um cliente, 3 relações com o cliente, o custo da mudança é gigantesca. O que quer dizer que se eu tenho 3 produtos no meu portfólio, pagos recorrentemente através de um bundle recorrente, eu passo a estar na zona de afeto da relação entre o consumidor e a marca. A Customer Satisfaction, só por causa disto, aumenta logo para muito mais elevada. Porque eu tenho uma dificuldade enorme de mudar de fornecedor. Não estejamos na zona de indiferença, que é apenas 1 ou 2 produtos. Não estejamos na zona de afastamento, que é eu só tenho uma relação casuística, uma vez de vez em quando, one night stand com a marca. Não vou ali, depois vou embora, depois vou ao outro lado. O que as marcas têm que fazer para terem essa experiência omnicanal de rentabilidade garantida, passando de um modelo de transação para um modelo de subscrição e um modelo de recorrência, é casarem-se com os consumidores. Garantirem que ele todos os meses nos paga alguma coisa, ou todos os anos nos paga alguma coisa, mas eu dou-lhe tanto valor, que ele nem vai pensar 2 vezes. E esta mensalidade, a transferência de valor do casamento com o cliente, é o que gera rentabilidade omnicanal. Sem ela, é impossível, efetivamente, tirar mais rentabilidade. Vamos estar sempre a debater-nos no preço, vamos estar sempre a debater-nos com aquele custa 5, eu tenho que vender por 4,5, aquele dá 10% de desconto, eu tenho que vender por 20. Vamos estar sempre a promocionar. O que nós temos que fazer é encontrar formas tão criadoras de valor, com um portfólio de produtos, um bundle corrente tão bom, que ele vai querer casar comigo sem pensar 2 vezes. E o criar, digamos, digamos, um esposo tão bonito, ou uma esposa tão bonita que eu quero casar imediatamente do ponto de vista de estratégia omnicanal, é aquilo que as marcas efetivamente têm que fazer. Mas há que fazer outra coisa, porque a segunda coisa que uma experiência omnicanal tem, e deixo-vos um caso se quiserem ler, chamado Agile Consumer Product Innovation, que a Alibaba fez com o Tmall Innovation Center, só para terem também esta perspectiva de desenvolvimento de como é que nós geramos valor com estes produtos, digamos assim, omnicanal. Este caso é um caso muito engraçado, é um caso recente, tem cerca de 9 meses, e este caso, na prática, apresenta no mercado chinês qual é que é o estado da arte do que é que as plataformas de e-commerce estão a fazer para ganharem rentabilidade. Obviamente a China não
tem nada a ver com Portugal, porque eles são 1 bilhão de pessoas na internet, não é? E na prática toda a gente compra coisas através do e-commerce. Naturalmente que eles são mais novos, naturalmente que eles efetivamente têm menos capacidade económica, mas há um dado absolutamente brutal quando nós falamos do consumo de e-commerce, o revenue per user de e-commerce vezes o GDP per capita. A China é de longe o maior do mundo. De longe o maior do mundo. Portanto, nós temos que lá ir olhar para perceber o que é que eles estão a fazer mais à frente para entender como é que retiram rentabilidade. E a coisa mais relevante que temos é que o Tmall é de facto a maior plataforma do mundo. Toda a gente faz, digamos, pesquisas, faz de alguma forma, visita sites online e toda a experiência de comércio começa quase sempre e acaba também no que são os devices móveis. E o futuro e o presente da China é o nosso futuro. Ou pelo menos uma parte do futuro da China é o nosso futuro. O presente da China é o nosso futuro. E vejam bem o que é que o Tmall faz hoje em dia às marcas. Como é que eles criam valor, como é que dão rentabilidade às marcas que são vendidas na plataforma do Tmall. Muito simples. Eles criaram uma plataforma chamada o Tmall Innovation Center. E o Tmall Innovation Center está a interligar todas as plataformas efetivamente de dados que eles têm para criar uma coisa muito engraçada. O que o Tmall faz, o Tmall Innovation Center, é que cria correlações do que uma pessoa coloca no seu cesto de compras, do que a pessoa viu e mas não colocou, da pessoa que quando faz o checkout eles percebem que, olha, ele comprou sneakers e comprou malaguetas. Quer dizer que dizem, digamos assim, para tu criares mais rentabilidade, para tu criares novos produtos, para tu conseguires competir com as micromarcas que estão a tomar cada vez mais conta do mercado e com mais valor, tu devias fazer aqui um produto que é sneakers picante. Vejam bem o que está a acontecer na criação de uma melhor experiência de e-commerce. Não é só o que eu tenho para vender enquanto produto, é que correlações é que as plataformas me conseguem dar para eu criar novos produtos. E vejam bem a capacidade efetiva do que nós temos, só por entendermos que a pessoa colocava sneakers no carrinho de compras e colocava coisas picantes no carrinho de compras, eu vou criar um sneakers picante. E que vendeu e que se pagou, que foi desenvolvida num mês e meio, atenção, 1 mês e meio. Portanto, tipicamente um produto destes demora 18 meses a fazer. Neste caso, ele demorou 1 mês e meio a fazer. Portanto, estão a ver que há uma componente também muito importante para nós atingirmos uma boa experiência omnicanal e que seja rentável. É agilidade. Porque as outras marcas, as pequenas marcas, ganham com a leitura dos dados, largam com a agilidade. Posso-vos dizer que a Mondelez fez a mesma coisa com a Oreo. Vejam lá vocês que, por causa destas correlações de dados, a Oreo não mais do que lançou umas Oreos com frutos secos. Porque perceberam que havia pessoas que compravam Oreos e compravam nozes. E, portanto, ao juntarem as duas, criaram um produto inovador e, naturalmente, o produto inovador acabou por ser um sucesso. Mas esta componente, efetivamente, é importante entender que a Procter & Gamble, por exemplo, este era o modelo de lançamento de um produto. Demorava 18 meses, 20 meses. O que é preciso entender é que as micromarcas, como vocês veem aqui, estão a tomar conta das vendas. As micromarcas estão a tomar conta do crescimento. As micromarcas estão a tomar conta, efetivamente, do price premium. As micromarcas estão a tomar conta efetivamente das categorias e as micromarcas estão a tomar conta da velocidade em cada categoria. E para nós, enquanto marcas, que temos uma marca a ser vendida numa plataforma ou nos próprios canais, a única coisa que nós temos que fazer é ser muito ágeis. Temos que mudar a nossa mentalidade de criação de produto de forma lenta para uma agilidade tremenda. E essa agilidade não se vê só na criação de novos produtos, mas sobretudo na criação de bundles de produtos. Porque esses bundles de produtos dão enorme valor aos nossos consumidores. Na prática, quando nós olhamos para tudo aquilo que nós fazemos, para terminar esta sessão, a que muito agradeço a vossa atenção aí desse lado. Não sei como estão a ouvir, mas isto é quase como se fosse um direto e é um prazer enorme e agradeço à EDC e à CEPI o convite para falar sobre criação de valor no e-commerce. Como se cria valor no e-commerce? Correlação de dados, de coisas que eu não conseguia perceber onde estavam, mas elas estavam lá. Recordam-se do exemplo da Tmall e o que eles lançaram na China. Ou seja, eu vou fazer correlação do que a pessoa leva no carrinho de compras e vou dizer às marcas para criarem micromarcas de acordo com os dados que eu estou a ler e nas correlações que eu estou a fazer. Uma forma de gerar imenso valor. Há que dizer que na China, a criação dos produtos que apareciam apenas, no Tmall, passavam depois para o omnicanal. Portanto, os produtos eram lançados, eram testados em primeiro lugar no canal digital e se funcionavam, porque obviamente tem muito mais dados, os produtos eram transferidos para as prateleiras dos supermercados. Os melhores, os que vendiam, eram transferidos para as prateleiras dos supermercados e continuam a ser assim. Portanto, primeira perspectiva de criação de valor, correlação de dados, correlação de dados, correlação de dados. Quem é que na vossa organização está a fazer correlação de dados com todos os dados que vocês de alguma forma conseguem captar? A segunda é muito mais difícil de fazer. A segunda estratégia para criarmos valor não é tecnologia.
A segunda estratégia não é dizer que a experiência da loja é igual à experiência do site e-commerce. A segunda estratégia é claramente entender que a agregação de produtos e transformar um cliente que compra um produto num cliente que se casou e tem uma subscrição é a única forma de criarmos rentabilidade omnicanal nas nossas plataformas de e-commerce. No final do dia, aquilo que nós temos também que fazer enquanto marcas, enquanto empresas, enquanto operações de marketing digital é entender que não podemos fazer mais do mesmo. Temos que fazer tudo o que é diferente da concorrência, relevante para o nosso cliente e defensável. Defensável é que se nós tivermos um casamento com o nosso cliente, nós defendemos o nosso negócio para todo sempre. E o nosso negócio não é um negócio de transação, é um negócio de subscrição. Não vale 6 vezes EBITDA, vale 6 vezes o revenue. Portanto, não vão por onde o caminho leva, vão por onde não há caminho e deixem lá as setas por onde os outros devem seguir. Pensem diferente da concorrência, relevante para o cliente e defensável. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui convosco e até à próxima, aos próximos 20 minutos. Muito obrigado.